Muito bem. Eu quero te convidar para nós, neste momento, meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler do verso 15 ao 17. Uma palavra bastante conhecida. Mas a palavra de Deus sempre se renova. Nós sempre temos o que aprender quando lemos, quando relemos. Tantas vezes nós dedicarmos tempo para ler, ainda que seja o mesmo texto. A cada vez Deus vai falar conosco de maneira diferente. Amém? Você está tão sentadinho, tão acomodadinho, que não vou nem mexer contigo. Fique sentadinho mesmo. E leve o teu pensamento ao Senhor. Eu vou tentar ler ali naquela tela para a gente ler a mesma versão, para você poder acompanhar, senão às vezes, talvez a minha tradução seja um pouco diferente. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Pai querido, lemos a tua palavra, uma palavra, Senhor, bastante citada, bastante mencionada, muito conhecida, uma passagem linda e comovente da tua palavra. Mas nós sabemos que o Senhor tem algum despertamento para nós nesta noite, através desse texto. Pedimos que o teu Espírito Santo venha agir agora em cada coração, libertando nossas mentes, quebrando barreiras, Senhor, no nosso coração, para que o teu Espírito possa agir e, através dessa palavra, promover a transformação, promover, Senhor, a correção de rumos, promover a reedificação da fé, promover, Senhor, a edificação espiritual da tua igreja, a começar por mim e a cada um destes meus irmãos, dessas minhas irmãs. Vem falar aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz, por isso assim oramos e nisso aguardamos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Um grande erro ao qual nós estamos sujeitos na nossa vida cristã, e é muito frequente isso acontecer, à medida que nós evoluirmos aqui na mensagem, você vai entender, e talvez concordar comigo, certamente concordar comigo. Esse erro é o de pensar que a santidade de Deus, na sua plenitude, está ao nosso alcance. Muitas pessoas têm pensado dessa forma, e muitas pessoas têm ensinado assim. E a santidade de Deus é dele. A santidade de Deus não está ao nosso alcance. Quando Deus diz que nós devemos buscar a sua santidade, sede santos como eu sou santo, é essa busca. Mas nós nunca alcançaremos, a não ser quando alcançarmos a salvação e estivermos com Ele no seu reino de glória. Quando tivermos alcançado a estatura de varão perfeito. Quando tivermos alcançado a estatura de varão perfeito.
quando tiver se completado em nossas vidas a obra da salvação, e então estivermos reinando com Cristo na sua glória, então teremos alcançado a perfeição e a santidade e seremos iguais a Deus. Mas aqui é praticamente impossível. E se não fosse assim, nós não precisaríamos de um advogado junto a Deus. A Bíblia nos diz lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, João carinhosamente escreve para a igreja, escreve para os seus discípulos, para os seus seguidores, para a igreja daquela época, e por que não dizer que essa recomendação se estende até nós nos dias de hoje. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. O ideal seria que ninguém pecasse. Mas, se alguém pecar, saibam que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Temos pecado? Temos falhado? Com certeza que temos. Mas nós temos um advogado e nós vivemos debaixo da graça. Se assim não fosse, não seríamos salvos pela graça, mas pelos nossos próprios méritos. E lá em Efésios 2, 8 e 9, Paulo vai dizer exatamente isso. Nossas obras não são capazes de nos salvar. O nosso comportamento, as nossas atitudes não são suficientes para nos salvar. Nós precisamos da graça de Deus. Precisamos da renovação do perdão e da unção de Deus sobre nossas vidas todos os dias. Por isso temos que viver em perfeita comunhão com Ele. Não podemos nos iludir que a santidade estava ao nosso alcance. Mas quando nós somos levados a pensar dessa forma, e eu já enfrentei algumas situações de pessoas que desanimaram do caminho do Senhor, exatamente porque se sentiram indignos. Eu não sou capaz, não é para mim. Isso não é para mim. É muito pesado. Eu não consigo me libertar dos meus maus hábitos. Eu não consigo me libertar de coisas que me prendem ao passado. Podem ser vícios, podem ser mágoas. Podem ser atitudes e comportamentos inadequados. Eu não consigo me livrar dessas coisas. Então, ele até vem, ele até recebe a palavra de Deus, ele até vem para a igreja, ele até é batizado, e no começo ele vive uma vida de entusiasmo na presença de Deus, mas quando vem a primeira luta, ele desfalece. E aí ele pensa: agora não tem mais jeito para mim. Algumas pessoas que nós encontramos às vezes pelo caminho, pessoas que nós chamamos os desviados, os que estão fora do caminho do Senhor. E a gente pergunta: o que aconteceu? Eu fracassei. Eu não consegui. Eu não pude. Isso não é para mim. E hoje, a palavra de Deus vai nos restabelecer o ânimo, não só para nós, mas para que nós possamos levar uma mensagem de entusiasmo para alguns que nós conhecemos e que vivem essa situação, porque isso é mais uma mentira diabólica, que tenta manter as pessoas presas, atadas, amarradas nos laços da mentira, para que pensem que não é mais possível se levantarem. E nós vamos basear nesse texto. Quem era esse homem? Pedro, o grande apóstolo Pedro, o grande evangelista, um grande homem de Deus, usado por Deus. Esse homem era diferente dos demais, ele era um homem corajoso, ele era um homem voluntarioso, cheio de atitudes. Quando ele conheceu Jesus, ele ficou sobremaneira entusiasmado. Como ficam algumas pessoas que nós vemos que às vezes chegam na igreja e naquele primeiro amor eles se entregam inteiramente. Eles não querem sair de dentro da igreja, eles participam de tudo que tem, eles vão para a célula, eles vão para o jejum, eles vêm para tudo, mas dura pouco, porque a primeira luta que vem, ele se sente um fracassado, ele se sente envergonhado e se esconde dos irmãos, não vem mais à igreja, se esconde atrás da sua falsa ideia de incapacidade de servir a Deus. Você conhece alguém assim? Vai pensando aí. Vai pensando que certamente você conhece alguém assim. Mas isso é uma mentira. Pedro é um homem tão voluntarioso
que quando ele conheceu Jesus, caminhando com Jesus, ele quis se arvorar em defensor de Jesus. E quando Jesus tinha a sua missão, ele reuniu os discípulos e avisou: olha, as coisas vão acontecer, o cerco está se fechando, os homens que vão me prender estão chegando, e eles vão me levar, e vão me matar, e vão me crucificar, mas é preciso que isso aconteça, e de repente os soldados chegam, os homens chegam para prender Jesus, vem Judas, faz o seu ato de traição, e Pedro impulsivamente arranca a sua espada e vai e arranca a orelha de um daqueles soldados. Jesus corre, pega aquela orelha, coloca de volta no lugar e diz: Pedro, não é assim que as coisas funcionam. Tudo se resolve no reino de Deus pelo amor e não pela violência. Não é dessa forma, Pedro. Menos, Pedro. Segura teu entusiasmo, Pedro. Siga o meu exemplo. Olha como eu faço, olha como eu converso, olha como eu dialogo, olha como eu negocio. Aprenda isso. Esse entusiasmo não é bom. Pedro também tinha um lado meio presunçoso, uma afirmação de autoconfiança exagerada. Um dia quando Jesus falou para ele dessas coisas, que tudo ia acontecer com ele, ele disse: Senhor, irei contigo, junto contigo, até a morte. Porque ele disse: para onde eu vou, vocês não podem ir. O que vai acontecer comigo é assim. E ele disse: não, Senhor, o Senhor está enganado. Contigo irei até a morte. Entusiasmo. Empolgação. Impulso. Não é assim. Nós temos que racionalizar. Nós temos que estudar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e entender que há um caminho para nós, que há um chamado para nós, senão nós não estaríamos aqui, que Deus quer nos abençoar, que Deus quer nos usar, mas a base de todas as coisas é o amor. E Pedro estava agindo impulsivamente, estava pensando em Jesus sem pensar no propósito de sua morte, que era a razão da morte de Jesus, era o maior amor de Deus sendo demonstrado naquela cruz. Aí, é claro que a morte de Jesus aconteceu, ele foi crucificado, morreu. E Jesus tinha dito para Pedro: Pedro, contenha o teu entusiasmo, porque dificuldades virão. E eu vou te falar uma coisa, Pedro. Ainda esta noite, antes que o galo cante, ou seja, antes que amanheça um novo dia, você vai me negar 3 vezes. Pedro disse: não, jamais te negarei. Acontece que Jesus foi morto, foi crucificado. E Pedro sai dali, e lá está um grupo de pessoas assentados à volta de uma fogueira. Estava muito frio, ele entrou ali no meio, foi se esquentar com eles. De repente alguém reconheceu: ah, você também é dos dele. E ele, morrendo de medo, disse: agora sobrou para mim. Agora vão querer me pegar também. Não, eu não conheço esse homem. E impulsivamente, de novo, ele responde: não sei quem é esse homem, nunca o vi. Nunca andei com ele. Ah, tá bom. De repente vem outro e reconhece: mas você não andava também com o grupo dele? Não, eu não. Imagina, não conhecia esse homem, nunca vi. Mas você também é da terra dele, você também é do grupo dele. Não, não sou. E terceira vez vem alguém e diz: mas você é do grupo dele, eu já te vi com eles. Não, você está enganado, você está louco, homem. Nunca andei com ele, não sei quem é. E nesse momento o galo canta. Imagine a tristeza que tomou conta do coração de Pedro. Porque aí ele lembrou do que Jesus havia dito para ele. Aí ele lembrou da promessa que ele tinha feito. E ele disse: eu não fui com ele até o final. E eu neguei. Ele ficou envergonhado, ele ficou triste. Mas aí chega o texto que nós lemos. Eles saem angustiados, tristes, sem rumo.
E de repente estão reunidos num pequeno grupo de discípulos, parece que eram 7, estavam lá à beira do mar, tentando pescar, voltaram para a sua vida antiga, voltaram para os seus antigos hábitos, voltaram para a sua antiga rotina, e estavam ali tentando esquecer aquilo que aconteceu, porque aquilo machucava muito o coração de Pedro. Deus conhece os corações. Deus sabe do que nós somos capazes, e Deus sabe o que nós pensamos e como nós entendemos as coisas. E Jesus então se aproxima deles, ainda estava escuro, e Jesus chega e pergunta para eles: e aí, rapaziada, tem alguma coisa aí para a gente comer, para a gente compartilhar? Não, não temos nada e tal, não pescamos nada. Aí ele manda: então, lancem a rede novamente e tal, e eles lançaram. Eu não quero me deter nos detalhes disso, mas você lembra da história. Então veio a rede cheia de peixes e tal. E aí, de repente, um companheiro de Pedro que estava no barco disse: Pedro, é ele. É o mestre. Ninguém tinha reconhecido, mas de repente esse reconheceu. E aí Pedro, todo sem jeito, todo angustiado, ele estava sem camisa, provavelmente só de sunga, lá de calção, pescando. Quando ele fala, ele joga uma camisa nas costas, ele pula dentro d'água, e ele tenta se esconder. A vergonha é tanta, mas ele vem. E quando ele chega na praia, havia já um fogo aceso e alguns peixinhos assando. E aí eu fico imaginando, a Bíblia não me diz disso, mas me permite imaginar que Pedro fica ali tentando se ocultar de Jesus. Andando de lado, olhando de canto de olho, pensando: como é que eu vou sair dessa situação? Quantas vezes? Porque o inimigo é acusador. Quando nós falhamos, quando nós erramos em alguma coisa, imediatamente ele vem fustigar no nosso ouvido, dizer: você não é digno, viu? Isso não é para você, viu? Você fica aí se arvorando de crente, e você foi batizado, e você andou dando testemunho, e você falou de milagres. Olha aí a tua vida, olha o que você fez. Você não vale nada. E as pessoas se entristecem. Era mais ou menos o que estava acontecendo com Pedro. Aí Jesus chega para ele e fala: Pedro, você me ama? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu fico imaginando que Jesus saiu ali, deu uma voltinha, deu uma beliscadinha num pedaço de peixe, caminhou um pouquinho e volta de novo. Chega perto dele e fala: meu Deus, lá vem ele de novo. Uma hora ele vai me soltar os cachorros, uma hora ele vai brigar comigo, não é possível. E ele volta de novo: Pedro, sim, Senhor, tu me amas? Amo, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Apacenta os meus cordeiros. Jesus dá mais uma voltinha, dá mais uma caminhada e vem de novo. E ele diz: bom, agora ele vem com tudo. Agora ele vai me esculachar. Não é possível. Terceira vez: Pedro, você me ama? Senhor, diz a palavra que Pedro entristeceu-se. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está tirando onda comigo. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor lê meus sentimentos. Seria mais ou menos isso que ele quis dizer. Como vim me perguntar? O Senhor sabe o quanto eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. O que Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento era exatamente isso: Pedro, eu sabia que você ia fraquejar. Porque eu conheço a tua vida, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua mente. Põe-se no lugar de Pedro. Quantas vezes nós já fracassamos? Quantas vezes nós já falhamos com o Senhor? Mas Ele conhece o coração. Algumas pessoas podem olhar para nós e nos julgar pela aparência, pelas atitudes, mas Deus sempre vai olhar para o nosso coração. E então é o momento em que Jesus está dizendo para ele: Pedro, se você ainda me ama, nada mudou.
Porque aquilo que eu disse que você seria, lembra quando eu falei, quando aquele dia você disse, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu disse para você, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus, que te fez entender isso. E agora, sobre esta verdade que está no teu coração, que é uma pedra angular, sobre esta verdade eu vou edificar a minha igreja. Você acha que eu esqueci isso, Pedro? Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Eu só quero saber, Pedro, se você ainda me ama. E ele disse, sim, Senhor, eu amo. Então, Pedro, está tudo resolvido. Vamos retomar a nossa caminhada. Vamos retomar os nossos projetos, porque eu não te tirei dos meus planos. Eu sabia que você era fraco. Eu sabia que você ia precisar de ajuda. Então eu deixei você passar por isso, mas eu estou aqui para te dizer que eu ainda conto com você. A história é linda. É comovente. Mas nós precisamos tirar ensinamentos dessa história. Eu tenho aqui pelo menos 3 ensinamentos, 3 princípios que nós podemos extrair dessa história para as nossas vidas. Primeiro deles, a fraqueza tem a vantagem de nos tornar moldáveis. A fraqueza tem a vantagem de nos tornar moldáveis. Quando nós somos impetuosos, quando nós somos autossuficientes, ou pensamos que somos autossuficientes, quando somos presunçosos, impulsivos, nós não permitimos que Deus haja nas nossas vidas. Mas quando Deus nos permite passar por situações em que nós reconhecemos a nossa fragilidade e caímos aos seus pés e Ele dizer, assim que eu te queria, porque eu quero te moldar da maneira como eu imaginei, da maneira como eu preciso de você. Os testes, as provas pelas quais Deus permite que nós passemos, não são para nos derrotar, mas sim para nos fortalecer. Para nos dar a certeza de que Ele está ao nosso lado e que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa segurança nos momentos de dificuldade. Quando estamos fracos, somos dependentes de Deus. Então Ele pode nos usar à sua maneira. E aí nós entendemos o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele diz, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque ele está na dependência, ele está no comando, ele está sob as ordens e sob as orientações de Deus, porque ele está fraco, ele está pedindo ajuda. Lembra da outra história de Pedro? Quando Pedro estava lá no barquinho e de repente Jesus vinha caminhando, ele disse, Senhor, se és tu, me manda aí contigo. Olha a presunção. Se você pode, eu também posso. E Jesus disse, eu tenho que ensinar alguma coisa para esse cara. Venha, Pedro, então venha. E ele veio faceirinho. Quando chegou no meio, começou a afundar. Senhor, socorre-me. Pedro, aprenda, Pedro. Aprenda. Não seja impulsivo. Seja humilde. Seja comedido, seja ensinável, seja moldável. Eu tenho planos para você, mas eu preciso que você me permita trabalhar a sua vida. Quantas vezes a nossa presunção impede que Deus trabalhe as nossas vidas? De que forma nós podemos ser presunçosos? De muitas maneiras. Não nos submetendo às nossas lideranças, não concordando com princípios da palavra de Deus, querendo distorcer, interpretar a palavra de Deus de uma maneira que nos seja mais conveniente, separando coisas da palavra de Deus que convém observar e outras, não, isso deixa para lá, isso não precisa, isso é presunção. Se nós estamos com Ele, nós temos que estar por inteiro. E às vezes Ele vai permitir que nós passemos por grandes dificuldades para que nós possamos entender que é com os joelhos no chão, que é clamando, que é nos colocando nas mãos dEle, que Ele vai moldar e nos preparar para a missão que Ele tem para nós. Estamos falando aqui de missões, estamos falando de levar a palavra de Deus. A canção que as crianças cantaram, eu fui escolhido para ir buscar almas.
Foi para isso que Deus nos chamou. O ide de Jesus é para todos nós, não há outra razão para Ele nos ter salvo, para Ele nos ter resgatado. Não era simplesmente pela beleza dos nossos olhos, é porque Ele precisava do nosso trabalho, Ele queria multiplicar a sua graça, multiplicar o seu perdão, a sua misericórdia por esse mundo, então Ele conta com cada um de nós. Mas nós não podemos agir com presunção. Nós precisamos nos entregar para um aprendizado completo e transformador das nossas vidas através da palavra. A nossa fraqueza tem a vantagem de nos tornar moldáveis. O segundo princípio. Isso é maravilhoso. Quantas vezes nós falharmos? Olha que tamanho tem a misericórdia de Deus. Quantas vezes nós falharmos, tantas vezes o Senhor nos dará oportunidade de remissão. E ele deixou isso muito claro. Quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. Quantas vezes Jesus fez ele repetir? 3 vezes. Por isso ele perguntou 3 vezes, para desfazer as 3 vezes que ele negou. Agora ele declarou, agora ele confessou 3 vezes e desmanchou aquele laço que ele tinha criado e que estava amargurando o seu coração. Anulou aquilo. Quando não agimos de acordo com a direção de Deus, estamos negando o Senhor. E isso é normal. Jesus sabia, Deus sabia que isso ia acontecer conosco porque nós somos falhos. Mas o que Ele quer saber é se aquilo que Ele plantou no seu coração, se aquele vínculo que um dia foi criado, que aquele amor que um dia Ele demonstrou por você e conseguiu colher de você, no dia que você se entregou, que você se rendeu a Ele, que você aceitou ser batizado, que você ouviu a palavra de Deus, que você aceitou o domínio, o senhorio do Senhor Jesus na sua vida, aquele dia foi gerado um amor, uma semente de amor nos corações, que o inimigo vai tentar arrancar, vai tentar fazer com que ela não seja frutífera, mas o Senhor está dizendo, se esse amor não morrer, nada estará perdido. Todo o resto a gente consegue resolver. Nada vai mudar. Os projetos que eu tenho para a tua vida, os planos que eu tenho para a tua vida, haverão de continuar, porque eu não mudo. Eu só preciso que você continue me amando. Há 3 formas de nós pecarmos contra o Senhor. Diz a palavra que nós pecamos por pensamentos, por palavras e por obras, atitudes que nós tomamos, pensamentos equivocados, ideologias que invadem a nossa cabeça, mentiras que o inimigo joga na tua cabeça e que de repente começam a se tornar verdades. Todos nós estamos sujeitos a isso. A televisão nos bombardeia, a faculdade, os estudos, os livros, temos que tomar muito cuidado hoje em dia. Porque nos bombardeiam com informações tão confusas e tão emaranhadas, tão eivadas de confusão, que tem muita gente colocando em dúvida a palavra de Deus. Adolescentes, crianças, têm sido ensinado nas escolas que Deus não existe. Isso é muito triste. E quando nós aceitamos esses pensamentos, quando nós deixamos que essas ideias entrem no nosso coração, nós estamos negando ao Senhor. Precisamos nos prostrar. Precisamos clamar a Deus, dê-me força, me restitua. Eu te amo, Senhor, mas me dê clareza. E Ele vai iluminar pelo Espírito Santo, vai iluminar pela palavra, e a santificação vem pelo conhecimento da palavra. Jesus, quando orou por nós lá na sua oração sacerdotal, Ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos limpará, a palavra de Deus nos purificará, portanto não podemos nos distanciar dela. E a palavra de Deus para nós nesta noite é, você me ama? Há só um caminho para a remissão, o arrependimento. Falhamos, caímos, ótimo, não tem problema. Vamos reconhecer isso e vamos apresentar diante de Deus um arrependimento sincero, do fundo da alma. Mas para que isso aconteça, o caminho para o arrependimento é o amor. Sem amor não há arrependimento. Sem arrependimento não há remissão. Terceiro princípio. Não importa o quão fracos sejamos, se a virtude do amor de Deus estiver viva em nossos corações, é o quanto basta.
Aonde há amor, há esperança. Quando o amor prevalece, nada se perdeu. Não importa o que tenha acontecido, não importa por onde você tenha andado, não importa o quanto você tenha errado, não importa o quanto você tenha falhado ou nós tenhamos falhado. Se há amor no nosso coração, por Deus, por Jesus Cristo, pela sua obra redentora, e isso for sincero, o Senhor está disposto a nos restituir e a nos levantar para continuar o seu projeto original que Ele tinha com cada um de nós. Faça a obra para a qual eu te chamei. Você me ama? Então faça a obra para a qual eu te chamei. Mas Senhor, eu errei, eu falhei, eu pequei. Não estou te perguntando, você me ama? Então faça a obra. Então continue o teu trabalho, então se levante, saia dessa mesmice, saia desse estado de estagnação que às vezes nós ficamos. Saia disso. Levante a tua voz, levante a voz, pregue a palavra de Deus, vai buscar almas, pregue o evangelho, ore pelas pessoas, visite as pessoas, frequente a igreja, frequente uma célula, participe dos grupos missionários, venha fazer curso com as senhoras, levante-se, deixe a palavra de Deus trabalhar a sua vida, não deixe que o inimigo ponha mentiras que vão te entristecendo, te sufocando e você fique que nem Pedro lá sentado naquele lugar com medo de encarar Jesus. Nunca deixe isso acontecer com você. E se você souber de alguém que está vivendo isso, leve essa notícia. Não deixe de amar. E como é que nós amamos? Como é que nós sabemos se amamos a Deus? A resposta está clara na palavra de Deus. João 14, 21 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa linda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Meu Deus, mas eu guardo os mandamentos. Será que eu consigo? É possível guardar os mandamentos? Aquilo que nos falta. A misericórdia e a graça de Deus completa. Mas nós temos que nos esforçar para isso. E que mandamentos são esses? Mateus 22, 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não deixe entrar confusão. Entrega a tua vida ao Senhor e abra o teu coração para ser moldável e ensinável. Isso é amar a Deus incondicionalmente. E o segundo mandamento, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cumpriu tudo. Amou a Deus sobre todas as coisas. Amou ao próximo como a si mesmo. Cumpriu todos os mandamentos. É fácil? Não é. Mas com a ajuda de Deus, com a bênção do Senhor, com a luz do Espírito Santo, nós conseguimos. Porque amar é também compreender, amar é entender as limitações, entender as dificuldades uns dos outros, não fazer julgamentos. Amar é estar lado a lado, dando a mão para quem precisa, é pedir socorro quando é necessário. Diz a palavra de Deus: orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros. Isso é amar. Isso é amar. Se nós amamos o nosso semelhante, então nós vamos buscar. E semelhante que eu estou dizendo não é só o irmão que senta aqui do teu lado. É aquele que está lá no descaminho, aquele que está caído na beira da estrada, aquele que está ferido. Quem era o semelhante daquele homem que foi assaltado? Passou um sacerdote? Não era. Passou um levita? Não era. Um samaritano que era de uma nação inimiga foi o seu semelhante. Nós não podemos fazer distinção. Precisamos amar as pessoas. Não importa, mas ele é um bêbado, ele é um drogado, ela é uma pessoa que leva uma vida de devassidão. Não importa. Vamos amar e vamos levar na palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Tem amor no teu coração. Então esquece a tua fraqueza, que dessa eu dou conta. Essa eu apago.
As tuas fraquezas eu entendo e perdoo. Exerça o amor que foi plantado no seu coração. Cumprindo-se a lei de Deus, efetiva-se em nós a plenitude da graça, a presença do Senhor. O Pai habitará em mim, Ele amará, o Filho também amará e se manifestará a nós, se nós não tivermos amor. Então, o exemplo que nós aprendemos com Pedro e com essa história é que às vezes nós vamos fracassar mesmo. Tem vezes que nós vamos enfrentar lutas tão grandes e que nós vamos errar e que nós vamos falhar, mas nunca permita que o inimigo ponha no teu coração uma ideia de fracasso definitivo. Para você não tem mais jeito, para você não tem mais condição, para você não tem mais solução, você está condenado. Isso é mentira do diabo, porque toda vez que você se render, toda vez que eu me render, toda vez que eu reconhecer, toda vez que eu me arrepender, tantas vezes eu errar, será tantas vezes que o Senhor vai me perdoar, se eu pedir sinceramente. Então a mensagem, a palavra para nós nesta noite. Deus tem um chamado para cada um de nós. Cada um tem o seu dom. A nossa missão é salvar almas da perdição. E nós só podemos fazer isso por amor. Com o amor de Deus nos nossos corações. Por isso talvez o Senhor esteja me perguntando nesta noite. E talvez esteja perguntando para muitos de nós. Você me ama? Ou você está se escondendo de mim porque pensa que eu já não me preocupo mais com você? Pensa que eu já não olho mais para você porque você errou, porque você falhou. Não se engane. Quantas vezes você se arrepender, se você tiver amor ainda, pela minha causa, pela minha obra, por mim, se os meus mandamentos estiverem no seu coração, eu ainda tenho planos e projetos para você. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Eu não sei que tipo de luta você tem enfrentado. Eu não sei que tipo de problemas, que tipo de situações você tem vivido. E que possam estar interferindo na tua comunhão perfeita com Deus. Possam estar te fazendo pensar que o teu ministério acabou, que a tua vida com Cristo está prejudicada definitivamente. E você vem à igreja só porque você quer um pouco de conforto. Você vem à igreja porque você gosta de cantar hinos. Você vem à igreja porque você quer receber orações. Mas você não acredita mais no teu potencial. Você não acredita mais que Deus tem projetos na sua vida. Você não acredita mais no plano que Deus estabeleceu para a sua vida. Isso tem que ser desmanchado nessa noite. Porque Deus está te convocando. Põe o teu nome no lugar do nome de Pedro. Você me ama? Jesus está perguntando, você me ama? Você ainda me ama? Então levante tua cabeça. Então limpe o teu coração. Porque os teus erros, as tuas falhas, eu já apaguei. Se você se arrepende, se você confessa, se você busca em mim, eu te purifico. Eu te santifico, porque eu preciso do teu trabalho. Eu preciso do teu compromisso. Eu preciso do teu envolvimento com o trabalho da obra. Eu preciso que você me ajude a ir salvar os teus irmãos, os teus semelhantes que estão morrendo e estão indo para o inferno. O nosso papel como igreja é ir buscar. Não tenho condições. Mentira. Coloca teus olhos no Senhor. Coloca os teus joelhos no chão. Encha o teu coração com a verdade da palavra de Deus. Encha-se de alegria, encha-se do Espírito Santo da vitória, porque o Senhor está te levantando novamente e está te dizendo,
toma o teu caminho, porque eu sou contigo. Eu ainda preciso de você. Eu ainda tenho planos para você. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que tenha se passado na sua vida. Amém? Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estamos nós que ouvimos esta palavra nessa noite. Essa história, Pai, que nós lemos, esse relato bíblico que fala da vida e de fatos atinentes à vida do apóstolo Pedro. A forma como o Senhor tratou aquele homem com tanto amor e com tanto carinho. E mesmo, Senhor, nos seus momentos de dificuldade, no momento em que ele falhou contra o Senhor, no momento em que ele negou-te, o Senhor olhou para ele com misericórdia. E porque o Senhor conheceu aquele coração, porque o Senhor sabia do potencial daquele homem, o Senhor foi buscá-lo novamente e disse: venha, Pedro, se você ainda me ama, nada terminou. Se você ainda me ama, tudo pode ser retomado do ponto onde parou. E nós estamos recebendo para nós nesta noite esta mensagem. Talvez alguns de nós estejam parados no caminho, talvez alguns de nós tenha sido, Senhor, tomado pelo desânimo, tenha, Senhor, aceitado a mentira maligna de que não há mais solução, que o nosso pecado nos corrompeu definitivamente, que o nosso pecado impediu a nossa comunhão contigo, e nós nunca mais voltaremos a ser os mesmos. Essa mentira tem que ser quebrada nesta noite. Eu peço agora que o teu Espírito Santo comece a agir, Senhor, em cada vida, e aonde houver essa dúvida, aonde houver, Senhor, essa angústia, quem sabe alguém escondendo o rosto de ti, mas hoje, Pai, o Senhor levanta o semblante desta pessoa, o Senhor levanta o entusiasmo, a alegria deste filho, desta filha. O Senhor segura pela mão e diz: retome o teu amor, retome a tua vida, eu ainda conto contigo. Se você me ama, se você quer fazer o meu trabalho, esqueça o passado, esqueça o que aconteceu, porque eu quero te levantar. Eu preciso de você, eu conto com você. Nós recebemos esta palavra e queremos, Pai, que a transformação aconteça em muitos corações nesta noite, e que essa igreja, esse povo se levante de uma forma vitoriosa, muito melhor do que já foi, e que nós sejamos um grande batalhão de missionários, levando a tua palavra, levando a esperança, levando a verdade a todos os guetos dessa cidade, para dentro das nossas casas, para o meio da nossa família, mesmo onde tem sido recusada, mesmo onde, Senhor, talvez lá no início, no primeiro amor, nós chegamos lá e falamos do teu amor, e ali sofremos zombaria, e ali sofremos, Senhor, o descaso de algumas pessoas, e desanimamos. Eu acho que eu não tenho um dom para evangelizar, eu acho que eu nunca vou conseguir ganhar uma alma, e nós sabemos que isso é mentira. Fortalece hoje o teu povo, reedifica, Senhor, os corações, eleva, Senhor, o sentimento ministerial de cada um, porque ministrar é levar a tua palavra, ministrar é falar da salvação, ministrar é falar de perdão, é falar de oportunidade. E aqui nós estamos hoje recebendo uma oportunidade para poder levar também a mesma oportunidade a tantos outros que necessitam. Eu peço que o teu Espírito Santo fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo, que nos edifique, que o Senhor trabalhe, e que esta mensagem que hoje foi aqui pregada fique, Senhor, agindo, trabalhando nos corações, e que haja transformação. Levanta, Senhor, aqueles que um dia com entusiasmo tentaram te servir e foram feridos. Levanta, Pai, com equilíbrio. Levanta, Senhor, com purificação, com santificação na tua palavra, e usa como instrumento nas tuas mãos. O Senhor hoje nos fez entender que as nossas falhas não são suficientes para destruir os teus projetos para as nossas vidas, e nós estamos renovando contigo, Pai. Aqueles que hoje querem podem renovar contigo os seus propósitos de fazer a tua obra, de te seguir, de te servir, de apacentar o teu rebanho e de te honrar em
todos os momentos. Que isso se confirme, Pai, na vida da tua igreja. Nós te louvamos, nós te agradecemos por esta palavra e tomamos no nosso coração como nosso lema, como nosso guia. Ajuda-nos, Senhor, a viver isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém.